Queridos irmãos e irmãs, as leituras hoje nos colocam numa atitude de nos desafiar a sermos profetas. A profecia é uma missão muito importante para quem segue o caminho de Deus, para quem segue Jesus. E nós ouvimos, tanto na leitura, na primeira leitura, como também no Evangelho, a questão do Espírito de Deus que vem sobre as pessoas para que elas profetizem. Na primeira leitura do livro dos Números, 70 anciãos receberam o Espírito de Deus para profetizar. E interessante que 2 deles não estavam juntos, mas profetizavam. E aí acontece o ciúmes e Moisés responde a Josué: como seria bom se todos tivessem o Espírito de Deus para profetizar? Se todo o povo profetizasse, falasse a palavra de Deus, anunciasse Jesus, anunciasse as coisas de Deus. Profetizar é anunciar, proferir a palavra de Deus. Não é só trazer prenúncios de desgraças e coisas assim, mas é anunciar a proposta do reino. Isto é o papel principal do profeta. No Evangelho nós ouvimos também esta questão de que 2 estavam ali, curando as pessoas, expulsando os demônios, e João foi contar para Jesus que isso estava acontecendo. E os discípulos se proibiram. E Jesus diz: não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Então, a profecia é um mandamento, é uma missão que a gente recebe de Deus. Através de nosso batismo, todos nós recebemos o Espírito de Deus para profetizar. Essas crianças que estão sendo batizadas hoje, elas recebem o Espírito de Deus para anunciar Jesus, para anunciar o reino de Deus, para fazer acontecer o reino de Deus. E todos nós somos desafiados a fazer isso também. E aí é importante que ouvir essa palavra de Jesus: quem não é contra mim, contra nós, é a nosso favor. Às vezes há pessoas que nós achamos que não têm o dom de anunciar, e são essas pessoas que, com seu testemunho, muitas vezes anunciam mais do que nós. Nós que às vezes nos preparamos, fazemos teologia, e tem pessoas muito simples, muito com a fé profunda, que com o seu testemunho carregam muitas pessoas para o reino de Deus. Que bom, como Deus é bom e que chama pessoas assim para fazer este trabalho. No entanto, Jesus, que está caminhando e ensinando os discípulos, ele tem alguns ensinamentos para nós. Um primeiro ensinamento é da solidariedade. A solidariedade. Se alguém precisar de um copo de água, ofereça. Coisa muito simples, mas é importante a gente ser solidário com quem está precisando de algo que nós podemos e temos condições de fornecer. Assim, a solidariedade mexe com a gente para que a gente possa viver e fazer acontecer o reino de Deus com gestos muito humildes e simples, mas que são gestos que revelam que nós cremos em Jesus.
Se você oferece um copo de água, em nome de Jesus, para alguém, não será esse copo de água, você terá até a recompensa por isso. Outro ensinamento que Jesus nos fala é de que nós não podemos escandalizar os pequeninos. Se a gente escandalizar uma pessoa e fazer com que essa pessoa perca a sua alma, que não vá para o céu, por causa de nós, por causa de nossa ação, por causa de nosso mau comportamento, e nós escandalizamos alguém que depois abandona o reino de Deus, abandona o seguimento de Jesus, nós somos responsáveis por isso. Jesus disse que é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço dele e jogar no fundo do mar. Porque nós não temos direito de tirar ninguém do caminho de Deus. Se nós não fazemos o bem, que nós não façamos o mal. Que a gente não leve as pessoas para o mau caminho, mas apenas e sempre para o bom caminho, pelas nossas atitudes. E um terceiro ensinamento que Jesus nos faz no Evangelho de hoje, é que a gente seja radical. Às vezes nós temos que ser radical. Se a minha mão sempre me leva a pecar, e eu não consigo fazer com que ela se comporte de tal maneira que é melhor cortar a mão e ir para o céu sem a mão do que continuar fazendo mal. Se eu sempre sou violento, só pego no revólver para atirar em todo mundo, se eu só uso das mãos para o mal, para a violência, essa mão não é uma mão abençoada. É melhor que a gente vá sem ela para o céu, mas que a gente vá para o céu. Se o meu pé me conduz sempre para o mau caminho, é melhor que eu corte o pé, porque daí pelo menos eu aprendi a lição e não vou no mau caminho. A gente aprende. Se o meu olho me leva a olhar coisas escandalosas, a consultar sempre na internet algo que me leva para o mau caminho e leva outras pessoas para o mau caminho, arranca o olho fora. Aí você vai estar lembrado que o nosso caminho é o caminho de Deus, não é o caminho do mal, não é o caminho da perdição, do inferno, mas é o caminho de Deus, o caminho que deve trazer luz para nós e luz para os outros. O olho deve trazer luz para a nossa vida e não nos trazer escuridão, trevas, erro, pecado. Queridos irmãos, Jesus é radical, mas Ele está dizendo para nós que a gente precisa ter consciência dos nossos atos e assim a gente possa viver na graça que Ele nos traz. E ainda Tiago diz algo muito pesado com relação àqueles que que se enriquecem ilicitamente, que se enriquecem às custas da exploração dos outros. Ele diz que o salário dos trabalhadores clama ao céu, porque você não pagou com justiça o salário deles. Então, aí Tiago está se comportando como um profeta, denunciando uma atitude de quem se enriquece ilicitamente e não usa do dinheiro para fazer o bem. Então, queridos irmãos, mais uma lição para nós, que aquilo que a gente adquire, aquilo que a gente tem a graça de adquirir através de nosso trabalho com dignidade, que isso seja usado para o bem, para construir o reino de Deus, para fazer o bem, para praticar a justiça, para praticar as coisas que levam a construir o reino de Deus. Então, queridos irmãos, queridos pais, que hoje vão batizar, é uma missão nossa ser profeta. É uma missão nossa ajudar essas crianças a crescer na fé, dar testemunho para elas. Nós como cristãos,
Temos que ajudar essas crianças a crescer e desenvolver a sua fé. Não podemos escandalizá-los, mas só ensinar o caminho do bem. É isso que é a nossa missão como adultos na fé.